Vamos supor a seguinte situação. Você está fazendo um curso técnico ou então uma faculdade e faz um trabalho. E de uma hora para outra vira um bilionário. E isso aconteceu com ninguém mais, ninguém menos que Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, que hoje é o dono da Meta, do Instagram, do Threads e muito mais, né? Seja muito bem-vindo a este canal, eu sou o Gutenberg, é um prazer tê-lo aqui. E certamente você já usou o Facebook pelo menos uma vez na sua vida, mas certamente não sabe como é que ela faz para cativar tantos usuários. Se você gostar desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e também se inscrever aqui neste canal, que eu sei que você não é inscrito. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Mark Zuckerberg nasceu em 1984. Curiosamente também o título de um bom livro, né, que o autor descreve, né, como que seria o ano de 1984. Ele pensava que todo mundo seria vigiado pelo grande irmão, né, que seria uma espécie de líder supremo que controlaria toda a população, né. E nessa época também, a Apple teria criado um comercial que passaria uma única vez no intervalo do Super Bowl, que para você que não sabe, é um grande campeonato dos Estados Unidos. E também foi o ano do lançamento do Macintosh, da Apple também. E foi aos 12 anos de idade que ele começou a aprender programação com o seu pai, que era advogado. Meio estranho, mas foi ele que ensinou o Mark a programar. O primeiro programa que ele criou foi um jogo chamado Synapse, e o script era capaz de reconhecer os padrões de comportamento do usuário. Que top, cara! Então, desde aquela época, ele já conhecia os conceitos fundamentais de aprendizado de máquina, né? A famosa Machine Learning, que inclusive foi muito útil para ele na criação do Facebook. Mas a gente já chega lá. Mas não é só de programa que ele manja, hein? O cara tem estudo, se liga só. Literatura, francês, artes, hebraico, latim e grego antigo. Esse cara é muito bom, mano. O cara aprendeu grego antigo, irmão. E você aí preso nas aulinhas de inglês, pô. E exatamente por isso, antes mesmo dele entrar em Harvard, os holofotes já estavam nele. E é claro, né, que não demorou muito para ele chegar em Harvard. E foi nessa universidade que ele criou o FaceMesh. Não é uma versãozinha do Facebook. Ele hackeou a universidade para conseguir foto de garotas e criar uma página que você poderia classificar se ela era bonita ou não. Logicamente, isso daí não foi bem aceito porque foi considerado ofensivo e misógino. Então teve que cortar. Não a cabeça dele, né? O site do ar. Mas o mais impressionante não foi só ele ter hackeado Harvard, mas sim ter feito isso bêbado. Cara, imagina você hackear Harvard alcoolizado ainda, irmão. Eu não faria isso nem sóbrio, quem dirá bêbado. Mas é que ele tava meio carente, né? Ele tinha acabado de terminar com a namorada, né? Azar é o dela. Às vezes acontecia do Mark em Harvard, né? Ir pra aula, ouvir o professor falar um pouco e levantar pra ir embora. E aí quando o professor questionava, ele falava que não ia aprender nada de novo na aula. Então, por isso ele ia embora. Até que em janeiro de 2004, Mark Zuckerberg lança a primeira versão do Facebook, que era chamado de The Facebook, né, com o O na frente, né, The Facebook. O Facebook teve 5 cofundadores, entre eles estava Eduardo Saverin, que fazia economia em Harvard e era brasileiro, inclusive. Foi ele que entrou como investidor, né, já que o Mark precisava de $1.000 para começar a criar o Facebook, e o Eduardo forneceu. Mas uma coisa que você provavelmente não sabe é que a ideia para criar o Facebook não foi do Mark Zuckerberg, mas sim dos irmãos Winklevoss. Eu acho que essa é a pronúncia certa, eu espero. A história foi a seguinte: esses caras eram da equipe de remo e queriam criar um site para os estudantes de Harvard, e iriam chamar de Harvard Connection. Mas eles não sabiam nada de programação, e o cara que programava o site para eles teve que sair. Então ficaram sem ninguém. Até que ouviram falar de um cara que criou o FaceMesh e ficaram interessados nele. Fizeram uma proposta para o Mark e ele aceitou criar o site. Só que a essa altura já tinham caído num golpe. O Zuck cortou o contato com esses caras e começou a desenvolver essa ideia. E chamou de quê? The Facebook. Que foi feito em mais ou menos 1-2 semanas. E é assim que os Winklevoss viram o Facebook e obviamente não ficaram nem um pouco contentes com isso, né? E acabaram até processando o Mark por isso.
E por incrível que pareça, até hoje esses caras estão querendo rever o acordo que já estava encerrado. Só que o tribunal americano rejeitou. Mas não precisa ficar com dó desses caras, né? Até porque eles já vieram de uma família rica, né? O pai deles era advogado. E em 2011 eles investiram milhões em Bitcoin. E você já sabe o que aconteceu, né? A criptomoeda se valorizou e os caras ficaram bilionários. Felizes da vida. Mas voltando à história, né? O Facebook bombou. Ponto. Conquistou milhões de acessos dos universitários, até que em 2005 a rede social se tornou aberta para todo mundo poder usar. Porque até então, né, o Facebook era exclusivo para os universitários, né? Nem todo mundo podia usar. E no ano seguinte, o Yahoo tentou comprar o site por $1 bilhão. E muito provavelmente você já sabe qual foi a escolha do Mark Zuckerberg. Ele recusou. Ele recusou porque sabia que podia fazer muito mais do que 1 bilhão com o Facebook. E dessa forma seguiu. O nosso amigo brasileiro seguia atrás de patrocinadores e o Mark Zuckerberg ficava coordenando o time de programação. Mas aconteceu que o Eduardo não estava indo muito bem com os patrocinadores e isso acabou gerando algumas farpas com o Mark. E para piorar a situação, entrou na empresa um cara chamado Sean Parker. Tá, mas quem que é esse cara na fila do pão? Sean Parker criou a Napster, que é uma plataforma que você poderia baixar músicas gratuitamente, sem ter a permissão dos criadores dela. Ah, eu tenho aqui no meu PC uma música do Queen. Eu pego essa música e faço um upload para o Napster, que assim todo mundo poderia baixar esta música sem ter que comprar do Queen. Ou seja, era pirataria. E para a empresa, o Parker foi muito bom. Foi ele que ajudou o Facebook a subir ainda mais. O Mark era um cara bem jovem e arrogante, e isso meio que afastava os investidores. Mas graças ao conhecimento de mercado de Sean Parker, ele conseguiu atrair novos investidores para o Facebook. Como por exemplo o PayPal, o LinkedIn e a Microsoft também. E depois disso, muito provavelmente você já sabe o que aconteceu. Facebook se tornou a Meta. E Mark Zuckerberg comprou também o WhatsApp, o Instagram, criou o Threads e pode sair na porrada com Elon Musk. Pode não, né? Ele vai sair mesmo na porrada, é confirmado. Vai ter uma luta entre os dois. Se você tá perdido nisso que eu falei, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela e ir conferir este vídeo. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-la aqui. Te vejo no próximo vídeo, até mais.